Após a prisão do deputado estadual do Espírito Santo, capitão Assunção, a mando do ministro Alexandre de Moraes, parlamentares estão se organizando para reagir contra a violação da Constituição, que prevê a imunidade parlamentar, que determina que os representantes do povo têm imunidade por suas palavras e votos. O artigo 53 da Constituição dispõe: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O senador Magno Malta, em vídeo divulgado pelas redes sociais, apontou: estamos vivendo num momento turbulento de nuvens escuras, sem ordenamento jurídico no país, uma violência contra a Constituição. O senador explicou que o deputado capitão Assunção, há muitos meses, já vinha sendo submetido a medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica, por crime de opinião. Magno Malta disse: vocês viram nas minhas redes sociais que o mandado do ministro Alexandre de Moraes não tem absolutamente nada que possa justificar a prisão de um cidadão, principalmente de um parlamentar, que está amparado constitucionalmente no artigo 53 da Constituição, se é que nós temos Constituição no Brasil. E eu acho que temos, e ela tem que estar em vigor. Magno Malta apontou o nítido caráter político da perseguição que vem atingindo os pré-candidatos a prefeituras de perfil conservador. Ele disse: primeiro foi o Jordi, depois o Ramagem e agora o capitão Assunção. Só porque é pré-candidato a prefeito da capital? O senador explicou que o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, foi comunicado sobre a prisão do parlamentar e deve convocar uma reunião extraordinária do plenário da ALIS para que os representantes eleitos deliberem sobre a prisão. Magno Malta comparou com o caso do então deputado federal Daniel Silveira, em que a Câmara dos Deputados, comunicada sobre a prisão arbitrária, deliberou e votou pela manutenção da prisão. O senador disse: Daniel Silveira está preso até hoje. Houve uma violação? Houve, mas quem votou para prender ele? A Câmara Federal, os deputados federais. Ou vocês se esqueceram que eles votaram para prender o Daniel Silveira? A mesma coisa acontece agora. O capitão Assunção está preso e o ministro Alexandre de Moraes cita a Constituição e manda para o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, que deve marcar a votação em plenário. O senador afirmou: a Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem a oportunidade de mostrar para o Brasil que tem respeito à Constituição. O que a Câmara Federal não fez, a Assembleia Legislativa aqui deve fazer. Malta pediu à população que entre em contato com os deputados estaduais para lembrá-los que eles não foram eleitos para cometer injustiças. O senador fez um alerta: o deputado estadual que vai lá para votar para Assunção continuar preso por crime de opinião, ele estará votando contra ele mesmo, porque está abrindo uma brecha, assinando um recibo em branco para que possa acontecer com ele. E os deputados que vão dar sua cara desamedrontadamente, você estará votando com a Constituição, com a liberdade e com o povo, e também preservando seu mandato, porque hoje foi o capitão Assunção, amanhã pode ser você, porque a roda gira, a roda vira. Essa sua posição pode determinar a sua reeleição como deputado ou pode determinar o afundamento de uma carreira política que poderia ser muito promissora. Os deputados estaduais Wellington Calegari e Lucas Polese visitaram o deputado capitão Assunção no quartel da Polícia Militar e se manifestaram pelas redes sociais. O deputado Wellington Calegari disse: vamos sim, se Deus quiser, libertar nosso amigo e pôr fim a essa arbitrariedade. O
O deputado Lucas Polezi afirmou: a Assembleia Legislativa do Espírito Santo não é a Câmara Federal lá de Brasília, e aqui a gente vai corrigir essa arbitrariedade. A Assembleia Legislativa vai ter a oportunidade de fazer história e corrigir os erros do passado das arbitrariedades do Poder Judiciário. Calegari, por seu turno, disse: não vamos deixar que ocorra aqui no Espírito Santo a patifaria que aconteceu com Daniel Silveira lá na Câmara. Ao compartilhar o vídeo, Lucas Polezi citou o versículo bíblico de Mateus 5,10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele disse: seja forte e corajoso, irmão. Estaremos juntos até depois do fim. Aqueles que justificam os ímpios e condenam os justos serão sempre abomináveis aos olhos do Senhor. O deputado Daniel Silveira é um dos mais emblemáticos alvos da aberta perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra seus adversários políticos. Mesmo em pleno exercício do mandato parlamentar, o deputado foi preso por palavras proferidas em vídeo e permaneceu preso por mais de 7 meses. O deputado teve suas redes sociais bloqueadas e foi proibido de conceder entrevistas e de participar de eventos públicos. Quando foi libertado, teve que utilizar uma tornozeleira eletrônica e só podia circular em Niterói e em Brasília. Seu patrimônio foi confiscado em multas sem previsão legal e até seu salário foi diretamente confiscado, além de verbas relativas ao exercício do mandato. O deputado recebeu a graça presidencial após ser condenado por suas palavras a uma pena maior que a de muitos autores de crimes gravíssimos contra a vida. Mesmo após a graça, o ministro Alexandre de Moraes voltou a mandar prendê-lo e seguiu aplicando multas e punições ao deputado, chegando mesmo a bloquear contas de sua esposa e advogada. O STF cancelou o indulto presidencial concedido a Silveira, o condenou por suas palavras e o mantém preso até hoje. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por terem apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 32 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. O inquérito já está no 4º relator, ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de pessoas e empresas vai sendo confiscada dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estamos vivendo num momento turbulento, né? E de nuvens escuras, sem ordenamento jurídico no país,
uma violência contra a Constituição, e é sobre isso que eu quero falar muito rapidamente com vocês. Tudo bem? O capitão Assunção, deputado estadual do Estado do Espírito Santo, um conservador, patriota, foi preso já há quase 9 meses aí, acho que entre 8 e 9 meses, está de tornozeleira eletrônica. E vocês viram nas minhas redes sociais que o mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes não tem absolutamente nada que possa justificar a prisão de um cidadão, principalmente de um parlamentar que está amparado constitucionalmente no artigo 53 da Constituição Federal, se é que nós temos Constituição no Brasil, e eu acho que temos, e ela tem que estar em vigor. Mas olha bem, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, a quem quero cumprimentar, que tem tratado com responsabilidade, com muita dignidade, essa questão que envolve o parlamentar do parlamento onde ele preside, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Marcelo, muito obrigado pela condução que está fazendo com os seus procuradores aí, com os advogados da Assembleia Legislativa, e uma condução digna pela atenção que você tem dado a esse parlamentar, o do capitão Assunção, aqui do Estado do Espírito Santo, hoje conhecido em todo o Brasil por ter recebido esse mandado de prisão arbitrário. Olha, se a moda pega, se você é conservador, se você é de um partido político, principalmente do PL, é ligado a Jair Bolsonaro, a moda pegou. Primeiro foi o Jordi, depois foi o Ramagem, agora o capitão Assunção. Só porque é candidato a prefeito da capital? Olha, na minha visão, isso é um jabuti. Você já viu jabuti em árvore? Você nunca viu, mas se um jabuti estiver em cima de uma árvore, foi enchente ou mão de gente. Ou mão de gente. Mas o ministro Alexandre de Moraes despachou da mesma forma que despachou de Daniel Silveira. Realmente houve uma violação do artigo 53 e ele entregou para a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, a prisão do Daniel ou não. Daniel Silveira está preso até hoje. Houve uma violação? Houve. Mas quem votou para prender ele? A Câmara Federal. Os deputados federais, ou vocês se esqueceram que eles votaram para prender o Daniel Silveira? Então a mesma coisa acontece agora. O Assunção está preso e o ministro Alexandre então cita a Constituição e manda para o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que deve marcar a votação em plenário. Agora veja, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem a oportunidade de mostrar para o Brasil, de se referenciar o presidente Marcelo Santos, de que tem respeito à Constituição e ao artigo 53, que o parlamentar é inviolável nas suas palavras e nas suas ações. O que a Câmara Federal não fez, a Assembleia Legislativa aqui deve fazer. E você deve então ligar para o seu deputado estadual, você deve ligar para ele e mostrar para ele que você o elegeu não para fazer injustiça, mas para fazer justiça. E veja, o deputado estadual que vai lá para votar para Assunção continuar preso por crime de opinião, ele estará votando contra ele mesmo, porque está abrindo uma brecha, assinando um recibo em branco para que possa acontecer com ele. Eu espero que os deputados, independente de cor partidária, eu sei que tem gente fazendo muita força para isso, para que ele fique preso, para que ele seja cassado, sabe, para tirar proveito no processo eleitoral, mas não vai tirar, porque o partido dele continua com ele em qualquer situação. E os deputados que vão dar a sua cara, desamedrontadamente, você estará votando com a Constituição, com a liberdade, com o povo, e também preservando o seu mandato, porque hoje foi o capitão Assunção, amanhã pode ser você, porque a roda gira, a roda vira. Essa sua posição pode determinar a sua reeleição como deputado, ou pode determinar também o afundamento de uma carreira política que poderia ser muito promissora. Mas eu tenho muita confiança, respeito e agradecimento pelo que já está sendo feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, o nosso querido Marcelo Santos. Fica aqui a minha gratidão, e na próxima segunda-feira, ou seja, dia 4, eu estarei na Assembleia Legislativa, me encontrando com o presidente às 14 horas e vou ao gabinete de Assunção, também às 14h30, para poder homenagear a família dele,
num ato de solidariedade ao Assunção, eu estarei às 14 horas na Assembleia Legislativa, no gabinete do Assunção, após falar com o presidente Marcelo Santos. Então, segunda-feira, gente, eu estarei lá na Assembleia Legislativa. Olá, meus amigos, está aqui Calegari e Lucas Polese. Viemos visitar nosso companheiro, Capitão Assunção, que está detido no QG da Polícia Militar devido à decisão, a nosso ver, arbitrária do ministro Alexandre de Moraes, né, Polese? Exatamente. Viemos aqui visitar ele, trazer uma palavra de conforto e garantir a ele que essa Assembleia Legislativa do Espírito Santo não é a Câmara Federal lá de Brasília. E que aqui a gente vai corrigir essa arbitrariedade e essa ilegitimidade criada contra ele. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo vai ter uma oportunidade única de fazer história e corrigir os erros do passado, das arbitrariedades do Poder Judiciário. É isso mesmo, nós conversamos com ele, levamos o abraço de vocês, mostramos como que o povo do Espírito Santo e do Brasil está solidário com ele, né, Lucas? E é o seguinte, nós não vamos deixar que ocorra aqui no Espírito Santo a patifaria que aconteceu com o Daniel Silveira lá na Câmara. Em breve nós faremos essa sessão, votaremos e libertaremos nosso amigo, se Deus quiser. É isso aí, justiça e oração por Capitão Assunção. Tamo junto. Deus, pátria, família e liberdade. Olá, meus amigos, deputado Calegari, estou chegando aqui em Vitória. Vou visitar o nosso amigo Assunção lá no quartel-general da Polícia Militar. E as pessoas estão perguntando, né, como é que segue agora o rito, né? Basicamente, o STF cumpriu aquilo que está na Constituição e que eles próprios concordam, que nós deputados temos as mesmas prerrogativas dos nós deputados estaduais, dos deputados federais e senadores. Então eles comunicaram à Assembleia a prisão e agora nós, deputados, temos que deliberar se a prisão de Assunção será mantida ou não. Tem que ser convocada agora uma sessão para decidir pela libertação ou não de Assunção. Eu gostaria muito que essa sessão fosse convocada hoje ainda, na sexta-feira. Não sei se vai ser convocada ou não, estou vindo para Vitória e estou à disposição. De qualquer forma, vamos sim, se Deus quiser, libertar o nosso amigo e pôr fim a essa arbitrariedade. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar.
É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.